Fala galera, bacana com vocês? Tudo jóia? Hoje eu quero começar o vídeo aqui com um pouquinho diferente do que normalmente eu começo, tá? Eu quero começar aí agradecendo aí a marca de 100 inscritos no nosso canal aí no YouTube. Para muitos esse número pode ser um número pequeno, mas para mim isso aí tem uma importância, tem uma significância muito grande. Para mim é um número expressivo, até pelo pouco tempo de vida do canal. Então eu quero agradecer cada um de vocês aí do fundo do coração, pessoal aí que tem gostado, que tem compartilhado, que tem aí deixado um comentário. Obrigado a cada um de vocês. Tenho certeza que esse canal ainda vai crescer muito, porque o que eu mostro aqui é o nosso dia a dia. Eu mostro aqui a forma transparente, a forma objetiva e clara como nós trabalhamos, e passo para vocês aí a realidade aí do que nós pegamos aqui na oficina. Gente, obrigado de coração aí a cada inscrito, a cada pessoa aí que tem reagido aí aos nossos vídeos. Muito obrigado. Agora nós vamos falar aqui desse BOzinho aqui que chegou para nós essa semana, tá? Vamos aqui direto ao ponto, porque a gente não pode ficar perdendo muito tempo. E quero dizer o seguinte, gente, esse carro chegou aqui com um problema de falhamento, tá? Esse carro chegou falhando bastante, o condutor não conseguia andar nesse carro, e ele chegou para nós aqui já com diagnóstico de outra oficina, com problema de cabeçote, tá? Ele chegou aqui para nós já, o cliente já comentou que havia um problema de cabeçote nesse carro. Porém, dando início aqui aos nossos trabalhos, para falar a verdade, eu não tinha nem começado os diagnósticos nesse carro, tá? Eu funcionei o carro, percebi que tinha falhamento, e não era pequeno, era um falhamento considerável, mas pelo funcionamento do carro, eu achei estranho ser um problema voltado ao cabeçote. Aí sim eu comecei os diagnósticos nesse carro. Meu equipamento, o scanner, é muito limitado para trabalhar nesse carro, devido ao modelo, tá? Devido ao sistema dele. E ele me apresentou apenas ali, eu tive que entrar no modo genérico, onde ele me apresentava um código de falha. O código de falha referente ao P0352, que está voltado ali a primário de bobina, secundário B, tá? Entramos com o diagnóstico avançado para poder fazer toda aí a checagem, chegar na conclusão desse problema e entender melhor o que realmente acontecia ali e o porquê que condenaram o cabeçote. E por que eu estou explicando tudo isso? Uma coisa que vocês nunca vão me ver fazer aqui é criticar trabalho de colega de oficina. Jamais vocês vão me ouvir falando mal de algum colega. Diferente de muitos aí que ainda, infelizmente, têm esse mau hábito, mas da minha parte vocês não vão me ouvir falar. Eu só estou falando isso pelo seguinte, porque esse carro, até onde chegou ao meu conhecimento, ele veio de uma oficina onde o pessoal utiliza também o método de osciloscópio, tá? Só que o que acontece, gente? O osciloscópio não basta simplesmente você ter ele. Você tem que saber entender o que te mostra na tela do computador cada imagem. Porque cada imagem ali, ela tem um significado, ela tem muita informação para te passar, para que você, através do conhecimento, saiba identificar onde está o problema. Então nós começamos aqui o nosso trabalho. A imagem que foi me mostrada ali já me abriu, já escancarou ali as portas para que eu chegasse na conclusão do problema, e esse carro foi resolvido aí, de certa forma, com muita facilidade, sem ter que mexer em absolutamente nada da parte mecânica. Esse carro não foi desmontado nada para que pudéssemos chegar na conclusão desse diagnóstico, tá? Por que eu falo, gente, dessa forma? Eu estou falando que hoje eu faço parte, hoje não, já vai para, se não me engano, 3 anos. Faço parte de uma das maiores plataformas de treinamento de diagnóstico avançado aqui do nosso país. Quando eu falo maior, eu não estou falando só de tamanho, eu estou falando de grandeza de uma forma geral, tá? Eu estou falando ali de pessoas que são dedicadas a te passar conhecimento, a te passar técnicas, a te passar meios que você vai conseguir realmente trabalhar de uma forma efetiva, clara, rápida e conclusiva. São hoje próximo aí de 1.700 alunos pagantes, tá? Que tem nessa plataforma, e que todos os dias a gente vê cada profissional espalhado país afora, até alguns de fora do país, mostrando que realmente estão fazendo a diferença
dentro das suas oficinas, levando o melhor para os clientes. Então, chega de conversa, vamos para o BOzinho de hoje aqui. Vamos lá então. Gente, o carro que eu estou falando para vocês aqui é essa Ford Ranger, ano 2008, motor 2.3, 16 válvulas. E o problema desse carro aqui foi o seguinte, ele chegou aqui com falhamento, falhando muito, e ao iniciar aí o nosso método de diagnóstico, eu percebi que 2 cilindros desse motor não funcionava. Esse carro ele parou de funcionar 2 cilindros, que foi o segundo cilindro e o terceiro, e percebi que algumas coisas aqui já haviam sido substituídas, como bobina de ignição, cabos, velas, provavelmente deve ter sido testado aí injetores, ou seja, tentaram resolver esse problema da melhor maneira possível. Se vocês observarem aqui, deixa eu só dar uma clareada na imagem aqui. Aqui a gente percebe que tem fita isolante nova, provavelmente foi feito aqui uma verificação nesse chicote e eles não conseguiram então encontrar a solução desse problema e concluíram que tinha falha nesse cabeçote. Então comecei a colocar o osciloscópio em ação. Começando então aqui, gente, a verificação, eu vou mostrar na tela do computador porque infelizmente eu não consegui gravar esse vídeo no momento do problema. Essa semana foi uma semana muito cheia, muito corrida, bastante movimentada e eu não consegui gravar o vídeo com o problema. Porém, eu fiz questão de registrar aqui algumas imagens para poder estar mostrando para vocês porque eu achei interessante. Então eu vou lá para a tela do computador agora mostrar para vocês aí as imagens que eu capturei e eu vou explicar aí o sinal para vocês aí entenderem melhor. Vamos lá, gente. Aqui já está com a imagem na tela aqui do momento que o carro apresentava o falhamento. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o significado aqui dessa imagem, tá? Normalmente quando a gente pega aí um teste de sistema de ignição, é visto o quê? O encurtamento, tá? No tempo de queima aqui. E o disparo, às vezes está mais curto, e o residual da bobina. Então, na maioria das vezes, o que é passado é o básico de cada sinal. É importante a gente saber cada detalhe que o gráfico nos mostra, porque isso vai nos levar ao ponto exato do problema. Aqui é o sinal de ignição do cilindro 1 e 4. Foi capturado ali no conector da bobina e também no conector da unidade de comando, porque dessa forma eu elimino ali um possível problema de chicote, porque se eu tenho um sinal diferente num conector em relação ao outro, isso aí já me mostra claramente um problema de chicote. Com essa imagem aqui perfeita, em perfeito funcionamento, eu vejo aqui que eu tenho um tempo de queima. Esse sinal ele trabalha com duplo disparo, é importante dizer isso. Tanto é que normalmente a gente trabalha aqui com um tempo de 1 milissegundo para pegar a imagem de ignição. Nesse caso eu peguei a imagem aqui com 2 milissegundos para enquadrar melhor o sinal na tela, ficar mais fácil aí de ver os detalhes da imagem. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, vamos lá. Aqui, veja bem, eu tenho aqui a tensão de alimentação, que é a tensão de bateria, tensão de bordo, isso aqui com o motor funcionando. Nesse momento aqui, para que o transistor seja acionado, o transistor é um componente que vai dentro da central eletrônica que aciona a bobina de ignição. Então, nesse momento, vem a tensão de bordo e aqui a central eletrônica, ela manda um negativo para que haja a ativação dessa bobina. Então, nesse tempo aqui, que é dessa linha até o início aqui do acionamento da central, a gente tem aquilo que nós chamamos de tempo de carga ou tempo de carregamento. Vem o positivo, a central joga o negativo, o transistor carrega essa bobina durante esse tempo aqui. Nesse caso aqui que eu estou utilizando 2 milissegundos, está dando 4 milissegundos e meio ali mais ou menos, quase 5, praticamente 5 milissegundos. Então ficou 5 milissegundos esse transistor carregando essa bobina para que acontecesse esses 2 disparos aqui que já vai lá na vela de ignição. Beleza, é um sinal
que mesmo com o carro falhando, não era aí o problema, tá? Isso aqui é a imagem da ignição do cilindro 1 e 4. Então, considerando essa imagem aqui, não tinha problema nessa parte aí da bobina e nem do acionamento do transistor. Vou mostrar para vocês agora a outra imagem, para a gente poder considerar aí os detalhes que elas nos passam. Vamos lá. Tá aí, essa aí é a imagem do cilindro 2 e 3, capturado também no conector da bobina e no conector da unidade de comando. Me apresentou o mesmo sinal nas duas partes que eu testei. E aqui a gente já vê uma imagem bem diferente da que tínhamos visto no cilindro 1 e 4. Vamos lá. Olha só, encurtamento, não tem disparo, tem residual na bobina, porém não tem disparo. E olha só a diferença que a gente tem aqui no tempo de carga, no tempo de carregamento. Nós tínhamos lá no cilindro 1 e 4 um tempo de carga ali de aproximadamente 5 milissegundos. Olha só o tempo de carregamento que tem aqui. Vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, quase 12 milissegundos, ou seja, mais que o dobro do cilindro 1 e 4. O que aconteceu nesse momento aqui? Por que esse tempo de carregamento aumentou dessa forma? Aqui veio o positivo da tensão de bordo, a central jogou o negativo para que o transistor fosse acionado. O transistor, nesse momento aqui que vocês veem, ele tentou entrar em atividade, ele tentou carregar essa bobina, só que vocês veem aqui que de forma muito rápida ele perdeu potência, ele perdeu força, ó. Ele cai aqui quase que a zero, ele não chegou a zero, que teria que ter chegado aqui a zero, porém ele não chegou a zero. A central jogou esse negativo, ele tentou trabalhar e logo ele já perdeu força. Ou seja, esse transistor ele não tinha potência para poder estar carregando a bobina. E esse tempo de carregamento tão alto foi justamente uma estratégia da central, aumentando ainda mais esse tempo de carga, tentando fazer com que essa bobina funcionasse. Porém, o transistor não conseguiu fazer a parte dele. Entenderam só como que interpretação de imagem não é só um sinal ou outro, ela é um todo. Tudo que nos mostra aqui tem um significado, tudo tem um sentido. Vou mostrar outra imagem para vocês aqui, que foi com consumo de corrente, para a gente já ir para a gente já começar a finalizar esse vídeo. Vamos lá. Aqui, como vocês veem, na linha verde aqui foi utilizado aí a nossa garra de corrente. O sinal aqui é o mesmo, né? O primário ali do primeiro e do quarto cilindro, que funcionava bem. Então a gente tem aquela linha que eu já expliquei para vocês e temos aqui o consumo de corrente acompanhando todo o trabalho feito e um consumo médio aqui de 9 amperes. Médio não, máximo, né? Um consumo máximo aqui de 9 amperes. Consumo de corrente aqui, enquanto está só com o positivo, ele não nos mostra nenhum tipo de consumo, que é o que tem que ser. A hora que joga o negativo, aí sim, ó, o consumo de corrente vem e acompanha todo o processo de trabalho aí do sistema. Agora vamos ver a imagem que nos mostra com o consumo de corrente aí do cilindro 2 e 3. Imagem do cilindro 2 e 3, olha só, mesma forma, né? Vem positivo, joga negativo, transistor não consegue trabalhar e o consumo de corrente nos mostra da mesma forma, ó. Vem junto com o positivo aqui, não gera consumo, ele já morre logo, não vou nem dizer no meio da rampa porque ele está bem abaixo, só pelo consumo que está registrado aqui você já vê a diferença. Nós tínhamos na outra imagem lá um consumo de 9 amperes, aqui já está em 3,89, quase 4 amperes, um consumo muito baixo, porque não tinha tensão suficiente, corrente suficiente para poder alimentar esse sistema. Então é muito bacana, gente. O diagnóstico por imagem ele é muito assertivo, porém a gente tem que saber a forma correta de trabalhar para não fazer um diagnóstico errado e acabar aí complicando a situação com o cliente, né? Agora eu vou mostrar no carro para vocês ali, vou funcionar ele e vamos finalizando esse vídeo aqui
mostrando o sinal correto que está agora e o funcionamento do carro como está. Vamos lá, gente, olha só. No início dos testes, instrumentei aqui, como eu disse a vocês, o módulo, tá? Pegando aqui no pino 52 o sinal da bobina aqui, ó. No pino 52 eu peguei o sinal do segundo e do terceiro cilindro, e no pino 26 eu peguei aqui a imagem do primário do cilindro 1 e 4. Nesse momento de teste, o que eu fiz? Medi, chequei aqui primeiro o aterramento dessa central, chequei a continuidade aqui para ver se havia alguma interrupção do chicote, porque os fios que vai ligado aqui no conector da bobina, ele vem direto para o módulo. Então foi visto aqui se não havia um curto dentro desse chicote, se não havia o rompimento aqui de algum fio, e tudo isso, como eu disse a vocês, não foi necessário desmontar nada, a gente tem as técnicas, tem os procedimentos para fazer um teste bem assertivo e não ficar perdendo muito tempo desmontando aqui aquele monte de coisas e buscando aí encontrar problema muitas vezes onde não tem. Então, de forma bastante rápida, foi verificado aqui a continuidade desse chicote, estava íntegro, estava perfeito, e a conclusão que eu cheguei é que havia problema do transistor dentro da unidade de comando. É onde eu falo, gente, tem que ter capacitação, tem que ter conhecimento, tá? Porque eu tirei o módulo, levei para o técnico para poder estar fazendo a avaliação, e ele falou para mim assim que ele não tinha o conector que adapta aqui para poder utilizar na bancada de teste dele e fazer os testes necessários para saber se realmente esse transistor tinha problema. O que eu falei para ele? Falei, pode trocar por minha conta, porque eu tenho certeza que tem problema dentro desse módulo aí, que esse transistor não está trabalhando legal. Então eu pedi para que ele trocasse por minha conta. E o resultado eu vou mostrar para vocês agora como que ficou. Tá aí, gente, motor da Ranger aqui em funcionamento. Funcionamento perfeito, sem falhamento, nenhuma instabilidade aqui no funcionamento dela. Instrumentação feita lá no módulo. Vou mostrar lá na tela para vocês agora o sinal. Esse pino aqui que está ligado, que está instrumentado, é do transistor que aciona a bobina aqui onde havia problema. Depois eu vou passar para cá para vocês verem que o sinal é o mesmo. E agora vamos lá na tela para vocês verem o sinal como que tem que ser. Tá aí, gente, olha que sinal perfeito. Sinal padrão, funcionamento perfeito do segundo e do terceiro cilindro. Tá vendo? Todo o detalhe gráfico aqui que eu havia explicado para vocês. Olha só como que tem que ser, tá vendo? Vem positivo, joga negativo, carrega a bobina, forma o disparo, forma o tempo de queima, que é a centelha na vela, forma o residual e volta a positivo novamente até iniciar o próximo ciclo. Olha só, 4 milissegundos e meio aí aproximadamente de tempo de carregamento. Funcionamento aí show de bola. Vamos colocar lá no conector agora da bobina para a gente ver que o sinal é o mesmo. Vou tirar aqui. Vamos passar. Deixa eu clarear a imagem aqui. Ó. Instrumentado lá no conector da bobina. Vamos para a tela do computador novamente. Olha só, gente, tá vendo? Ó, lá, instrumentação feita lá no conector da bobina. Vocês veem aqui o mesmo sinal, mesmo padrão. E é isso aí, galera. Mais um diagnóstico feito aí. Mais um servicinho aí finalizado, mais um BOzinho resolvido. Tá aí, meus amigos, mais um servicinho finalizado. Avisar o cliente agora para poder estar vindo buscar o carro. Tenho certeza absoluta que ele vai ficar bem satisfeito. O valor aqui não vai chegar
nem próximo do que ele havia comentado aí em relação ao diagnóstico de cabeçote que havia sido passado para ele. E eu deixo aqui mais uma vez meu muito obrigado, meu carinho aí por todos vocês, e peço aí que, se tiverem gostado do vídeo, deixa lá um comentário, deixa lá um likezinho e compartilha com os colegas aí, porque diagnóstico sempre a gente tem, cada um com as suas particularidades, cada um com a sua forma aí melhor dizendo, a sua forma não, né? Cada um deles exige uma forma diferente nossa de trabalho, e o diagnóstico avançado aí, ele nos mostra o caminho, não deixa nada pela metade. Valeu, pessoal, mais uma vez obrigado, aquele abraço e até o próximo, gente. Fui!